gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balucci e sejam muito bem-vindos para o teu quadro favorito de musical em todo o YouTube. Hoje é dia de Não Me Diga. E dessa vez a gente vai falar sobre um musical que tem um lugar muito especial, não só no meu coração, como eu acredito que no de todos nós. Um musical que marcou a infância de muitos. Hoje a gente vai falar de Aladdin. Eu fiz uma votação lá no meu Instagram pra galera decidir qual seria o próximo Não Me Diga. Inclusive, se você ainda não me segue, tá aqui embaixo, vai lá e me segue pra participar das votações, não só desse quadro, mas de tudo que envolve o canal. E depois de muita disputa, bicho, o vencedor foi Aladdin. Então hoje preparem-se, porque vocês vão descobrir altas coisas sobre essa história que vocês acham que vocês sabem tudo, mas não sabem, Thaísa. Então antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo sobre musical e Disney. E vamos ao que interessa? Vem comigo! Pra quem tá por fora, Aladdin foi o quarto filme produzido na era da renascença da Disney e foi adaptado para os palcos em 2011. O musical foi um sucesso, recebendo 5 indicações ao prêmio Tony Awards, inclusive na categoria de melhor musical. Ou seja, estouro. Vocês acham mesmo que eu ia vir aqui indicar musical flopado? Never. E aqui no Não Me Diga, a gente começa do começo. Vocês sabiam que a história original se passa na China? Exatamente. O filme foi inspirado no conto Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. E esse é um conto presente na coletânea As Mil e Uma Noites. Desculpa, me empolguei. As Mil e Uma Noites é um compilado de histórias, mitos e folclores compartilhados em língua árabe no século IX, mas que só foram conhecidos no século XVIII, quando um tradutor francês chamado... Bia, como fala o nome desse homem? Antony Galland. Antony Galland. Somente quando Antony Galland decidiu difundir esses contos pela Europa. E por que eu tô falando desse cara? Porque ele era simplesmente obcecado por esses contos e ele foi o primeiro a incluir o conto do Aladdin nessa coletânea. Ele já tinha ouvido falar várias vezes sobre essa história, mas ela não estava registrada em nenhuma versão da coletânea Mil e Uma Noites. E ele fez muito bem em incluir, porque esse conto acabou se tornando um dos mais conhecidos de todos. E apesar de ser um conto árabe, a história de Aladdin na verdade se passa no norte da China. Há vários séculos, o Oriente Médio costumava fazer muitas trocas comerciais com a China. Então não é surpresa que tem uma história árabe se passando lá. E agora eu vou explicar brevemente pra vocês a história desse conto. O Aladdin era um jovem pobre que vivia apenas com a sua mãe, preguiçoso, não fazia nada da vida. E só a sua mãe trabalhava pra sustentar os dois. Até que um dia aparece um feiticeiro que fala pro Aladdin que pode fazer dele muito rico sem ele precisar trabalhar. E aí o Aladdin pensa... Estouro, papai, vamos aí, entendeu? Aí esse feiticeiro leva o Aladdin pro meio do deserto e entrega pra ele um anel. E esse anel faz com que apareça uma caverna no meio da areia. E nessa caverna, o feiticeiro fala pro Aladdin que ele pode pegar o que ele quiser. A única obrigação dele é voltar com a lâmpada e entregá-la pro feiticeiro. E aqui, essa caverna é na verdade uma floresta cheia de frutas e cada vez que o Aladdin pega uma dessas frutas, ela se transformava em uma pedra preciosa na mão dele. Lá. E aí quando o Aladdin retorna, ele tá cheio de pedras e com a lâmpada. Ali, né? Só que aí a caverna começa a fechar. Ai, meu Deus, Thaísa! E o Aladdin, que precisaria correr pra conseguir sair, não consegue, porque ele tá cheio de pedra e lâmpada e um monte de coisa. Fim da história, a caverna se fecha e ele fica preso lá dentro. Rico, mas preso lá dentro. Diante dessa situação, o que ele faz? Senta e chora? Não. Ele senta e começa a rezar. No que ele junta as mãozinhas pra rezar, sai um gênio do anel dele, man. Um gênio do anel dele. Teu anel faz isso, Thaísa? Não. Horrível. E esse gênio fala pra ele que agora ele é escravo, seu escravo. Obviamente, a primeira coisa que o Aladdin pede é o quê? Pra ir pra casa. Quando ele chega lá, a mãe dele resolve limpar a lâmpada e adivinha o que acontece? Sai outro gênio dali. É bom que no conto original era gênio pra dar e vender, né? E aí eles pedem a esse gênio uma refeição gigante e suntuosa. E aí no dia seguinte, o Aladdin vê a filha do sultão e fala pra sua mãe que ele quer casar com ela. A mãe dele, muito parceira, vai lá com o sultão pedir a mão da filha dele em casamento, né? Pro Aladdin. E aí ela leva todas aquelas pedras preciosas pra mostrar, olha só, meu filho é bem rico, entendeu? Deixa ele casar aí com a moça. E o sultão fala que pro Aladdin casar com a filha dele, ele tem que provar mais ainda a riqueza dele, levando aquelas pedras preciosas em bandejas de mármore e que cada bandeja dessa deveria ser carregada por 2 escravos. E aí o Aladdin faz esse pedido pro gênio e o gênio providencia um senhor desfile rumo ao palácio, mostrando todas as suas riquezas, seus servos e tudo que o sultão pediu. Além disso, ele usa o seu terceiro desejo e pede pro gênio construir um palácio. Depois que o gênio constrói esse palácio, dá tudo certo e o Aladdin casa com a princesa e eles vivem muitos anos felizes naquele palácio. Oh, meu Deus, como a vida é bela. Até que um dia, aquele feiticeiro reaparece. E quando ele chega, ele vê a farra do Aladdin com o palácio, com não sei o quê. E
aí ele fala, não, mano, isso daí tá errado. E aí um belo dia, quando o Aladdin sai do palácio, o feiticeiro vai até lá e oferece uma lâmpada nova pra princesa. E a princesa, achando que vai fazer um negoção, vai dar um ótimo presente pro Aladdin e fala, vou dar essa lâmpada velha e pegar essa nova aqui, né? E quando o feiticeiro pega a lâmpada, obviamente o gênio sai de lá e agora virou escravo dele. E o pedido que ele faz é pra transportar o palácio do Aladdin pra África. E aí depois que o sultão vê que o palácio da filha dele sumiu... Imagina que eu tô acordando e de repente o palácio da tua filha não tá mais ali, ele sumiu. Enfim, uma vez que o palácio da filha dele não tá mais lá, ele fala pro Aladdin que é melhor ele achar a filha dele, trazer ela de volta, ou ele vai mandar cortar a cabeça do Aladdin. De repente ficou tensa a história, Thaísa. E aí nessa hora, o Aladdin lembra que ele tem um outro gênio, o do anel. E aí ele fala, gênio, por favor, me leva até o palácio onde tá a minha princesa. E quando ele chega lá, ele e a princesa montam um plano pra pegar a lâmpada do feiticeiro. E acaba que eles conseguem, e aí eles voltam pra China, o feiticeiro vai preso, e o Aladdin e a princesa dele vivem felizes para sempre. E ainda a cereja do bolo, o sultão faz o Aladdin herdeiro. Tudo que ele queria, né? Bom, daí a gente já consegue tirar algumas semelhanças e diferenças do conto original pro filme de 1992, que é a animação que a gente tanto conhece e ama. Apesar de os pais do Aladdin nem sequer serem mencionados no filme, ele é pobre e vive nas ruas nas duas histórias. A caverna também foi um elemento mantido, só que no filme o Aladdin não podia encostar em nada, ao contrário do conto que ele poderia pegar várias pedras preciosas. A gente também percebe que o desfile que o Aladdin faz pro sultão, no filme ele é um número musical Príncipe Ali, onde ele mostra toda a sua riqueza. Príncipe Ali, esse aqui, Ali Ababa, o quê? E uma coisa peculiar é que no conto original existem dois gênios, o do anel e o da lâmpada. Mas eu acho que eles fizeram bem em manter só o da lâmpada pro filme, porque talvez fosse ficar muito confuso. Outra leve semelhança também é a parte de transportar o palácio. Como vocês bem devem lembrar, no filme o Jafar manda o Aladdin, o Abu e o tapete pra um lugar muito longe lá no meio da neve. Quando os criadores estavam adaptando a história pro filme, eles não gostavam muito da mensagem do conto, porque o Aladdin basicamente não faz nada. Ele só sai fazendo um monte de pedido e tudo vem na mão dele muito simplesmente. Então acaba que ele não dá o devido valor pra uma conquista. E eles também quiseram enfatizar a mensagem de que você fingir ser uma pessoa que você não é, sempre dá errado. Tanto é que no filme, o Aladdin e a Jasmine fazem isso e o quê? Dá errado. E a princípio, o Howard Ashman, que foi quem fez o primeiro tratamento de roteiro do filme do Aladdin, queria fazer uma história onde o Aladdin precisasse provar o seu valor pros seus pais, principalmente pra sua mãe. Mas infelizmente, o Howard Ashman faleceu durante o processo de produção do filme e os outros desenvolvedores, apesar de querer muito seguir com a história dele, eles tinham uma visão um pouco diferente e acabaram tendo que mudar o enredo do filme. Isso foi basicamente o que foi feito na adaptação do conto pra animação de 1992. É bom ressaltar que no Oscar, Aladdin levou um prêmio de melhor canção original pela música A Whole New World e também levou o prêmio por melhor trilha sonora, além de ter sido indicado também pra melhor edição de som e melhor mixagem de som. No Globo de Ouro, o filme também levou o prêmio de melhor trilha sonora e melhor canção pra A Whole New World. A Whole New World. Outro prêmio que eles receberam também foi Outstanding Performance pro Robin Williams, pelo trabalho que ele fez dublando o Gênio, e também foram indicados na categoria de melhor filme musical ou comédia. E agora a gente vai ver como que esse filme maravilhoso tomou forma em um musical da Broadway. Eu vou contar aqui o enredo do musical e a gente vai ver o que foi recuperado da concepção original e o que foi alterado. Mas antes eu queria só esclarecer uma coisa. Eu li alguns comentários de gente reclamando, tipo, você tá contando a história do musical inteira. Gente, assim, na verdade, não é todo mundo que tem a oportunidade de ir lá pra Broadway pra assistir tudo. E as pessoas querem ter acesso a esse tipo de coisa. Então eu tô aqui só disseminando o musical. Eu conto a história pra vocês, quando escutarem as músicas, entenderem tudo e ficarem ainda mais apaixonados. E talvez uma pessoa que tá até planejando uma viagem, que antes não tinha interesse de assistir, depois de ver o vídeo vai querer ver no palco, porque acreditem em mim quando eu digo, eu contar pra vocês a história não tem nem comparação com tu sentar no teatro e assistir. Então pronto, agora que a gente já tirou isso do caminho, vamos conhecer esse musical maravilhoso. O espetáculo abre com Arabian Nights e o gênio introduz a gente a Ágraba. No filme e na animação, quem faz isso é aquele mercante, lembra? Mas aqui no musical é o gênio. Inclusive existem teorias de que aquele mercante é o gênio, mas isso fica pra outro vídeo. E nessa introdução, o gênio fala sobre os personagens e sobre a história que vai ser contada com muito canto e muita dança. E essa parte se assemelha bastante ao que o Howard Ashman e o Alan Menken queriam no início. Eles foram os dois compositores da trilha de Aladdin e eles queriam que a primeira música, Arabian Nights, contasse a história do filme, como se a história já tivesse acontecido e o mercante, ou aqui no caso o gênio, tá contando ela no presente. E depois dessa introdução, a gente entra de fato no enredo. Temos aqui o Aladdin, um garoto pobre que tá roubando pra sobreviver. Nesse musical, o Aladdin não tem o Abu. Eu sei, até hoje é difícil lidar com isso. Ao invés do Abu, ele tem 3 amigos. O Omar, o Cassim e o Babkak. Falei direito?
Passou o final de semana inteiro treinando, gente, pra falar Babkak. Vocês estão vendo aí, né? Precisa de 3 seres humanos pra tentar substituir o Abu. Esses 4 personagens são ladrões conhecidos na cidade, sendo o Aladdin o cabeça do grupo. Esse número musical é o One Jump Ahead, e esses 3 personagens que aqui são os amigos do Aladdin, eles existiam na concepção original do filme e foram resgatados agora pro musical. Depois de ser chamado de um rato de rua, o Aladdin fica muito reflexivo sobre a vida que ele leva, e ele faz um desabafo sobre seus sonhos e sobre a tristeza que ele tá sentindo na reprise da música One Jump Ahead. E aí nessa parte a gente já fica com uma leve emoção, mas a Disney não perdoa, ela não para por aí. Logo em seguida entra o primeiro solo do Aladdin no musical, que é a música Proud of Your Boy. Pra quem não sabe, eu já falei dessa música aqui algumas vezes. Essa música o Aladdin canta pra mãe dele, falando que um dia ele ainda vai deixá-la muito orgulhosa e basicamente pedindo desculpas por continuar roubando, coisa que ele tinha prometido no leito de morte dela que ele não faria mais. Enquanto isso, lá no palácio, a Jasmine tá pegando esporro do pai dela porque ela recusou mais um pretendente. E aí, durante a música This Palace Walls, ela fala sobre como ela gostaria de sair dos limites do palácio e conhecer o mundo como ele é. E essa parte é bem legal porque no filme a Jasmine não tem um solo, então muito bacana eles terem dado esse destaque pra ela aqui no musical. E aí o Jafar tá de olho em tudo isso porque ele quer, atenção, ele quer usurpar o sultão. Boa, Bia, gostei mesmo dessa palavra aqui. O Jafar vai numa caverna pra tentar pegar um tesouro, só que a caverna não abre e fala pra ele que só entra ali o diamante bruto. E quando ele fala, mas quem é esse diamante bruto? A caverna fala, Aladdin. Mentira, a caverna não fala. Mas a caverna mostra que é o Aladdin. De volta na cidade, o Aladdin e seus amigos estão se divertindo, roubando todo mundo. Na música Babkak, Omar... Como é o nome do outro? Cassim. Na música Babkak, Omar e Cassim. Aladdin, Cassim. Na música Babkak, Omar, Aladdin e Cassim. Aê! Nesse momento, o Aladdin e a Jasmine se esbarram e rola toda uma troca de olhares, um negócio muito intenso. Tipo eu, quando eu cruzo olhares com... Depois de driblar as autoridades, o Aladdin leva a Jasmine pro esconderijo secreto dele e lá os dois conversam e desabafam sobre como eles são infelizes com a vida que eles levam. E eles conversam sobre isso durante a música A Million Miles Away, que é o primeiro dueto deles e é muito, muito linda. Depois disso, a Jasmine é descoberta pelas autoridades e levada de volta pro palácio. E o Aladdin é condenado à morte. Ai, meu Deus, e agora? E aí, quem chega pra salvar ele? O Jafar e o Iago. É claro que eles fizeram isso com interesse, porque eles levam o Aladdin lá pra caverna. Lembra? Cave of Wonders. E o Aladdin topa entrar na caverna e pegar a lâmpada pro Jafar como uma forma de agradecimento. E isso acontece durante a música Diamond in a Rough. Uma vez dentro da caverna, o Aladdin precisa trazer a lâmpada e não pode tocar em mais nada. Mas ele fica deslumbrado com a quantidade de moeda de ouro que tem lá dentro e acaba tentando pegar algumas pra si. Pobre Aladdin. Nisso, a caverna fica o quê? Bem chateada. E ela se fecha e o Aladdin fica preso lá dentro. No desespero, obviamente, o Aladdin esfrega a lâmpada. Nesse sentido, eu ainda acho que o Aladdin lá do conto foi um pouco mais crível. Porque ele junta as mãozinhas pra rezar e o gênio sai do anel. Aqui o Aladdin foi meio cabeça, né? Tipo, tô preso. Peraí. E tu, Thaís, se tu ficar preso na caverna, tu reza ou tu esfrega a lâmpada? Os dois, mano. Vale de tudo, mano, pra ir embora. Como a gente já sabe, o gênio aparece e oferece pro Aladdin 3 desejos, sempre com aquelas regrinhas de que você não pode desejar que alguém morra, que alguém reviva ou que alguém se apaixone por você. O Aladdin começa a duvidar da soberania do gênio e ele, pra provar, faz uma amostra dos seus poderes num número musical que quase ninguém conhece, chamado Friend Like Me. Foi igualzinho, né? Na Broadway, esse é considerado o melhor número do musical, tendo cerca de 7 minutos, tem sapateado, tem trocas de roupas mirabolantes e até queima de fogos. E o Aladdin, sempre muito sagaz, faz com que o gênio tire eles da caverna sem usar um desejo. E depois disso, o gênio fala que só vai obedecer um desejo do Aladdin se antes disso ele falar, eu desejo. Justo, né? E aí os dois conversam, começam a formar uma amizade e o gênio fala pro Aladdin que o que ele mais deseja é a sua liberdade. Nisso, o Aladdin promete pra ele que vai usar o seu último desejo pra libertar o gênio. E ele também comenta que ele tá apaixonado pela Jasmine e os dois têm a ideia de transformar o Aladdin num candidato apto para a princesa. Então, pro seu primeiro pedido, o Aladdin pede ao gênio que o transforme em um príncipe, para que ele possa pedir a mão da Jasmine legalmente. E aí eles encerram o primeiro ato com um mashup da reprise de Friend Like Me e Proud of Your Boy. É bem emocionante essa parte. Antes da gente começar o segundo ato, se tu tá gostando desse vídeo, já deixa um gostei aqui embaixo que me ajuda muito, bicho. Vai lá! Ok, o segundo ato já começa com um mega desfile, pura ostentação, muita riqueza, muitos figurinos belíssimos. Ele começa com o número musical Prince Ali. O príncipe Ali de Ababa, também conhecido como
Aladdin chega até o palácio depois de uma mega apresentação conduzida pelo gênio e fala pro sultão que ele quer casar com a Jasmine. Porém, ela tá escutando a conversa em um canto e ela fica muito pistola, achando que o Aladdin é só mais um príncipe que vai objetificá-la. E aí o Jafar, doido pra se livrar do príncipe Ali, fala pra ele aonde fica o quarto da Jasmine. E o Aladdin vai lá tranquilamente porque ele não sabia que era proibido você invadir os aposentos de uma princesa. O Aladdin também não é muito difícil de adivinhar, né? Mas tudo bem. E aí o Aladdin vai visitar a Jasmine pela varanda e convida ela pra dar uma volta no seu tapete mágico. No começo a Jasmine dá uma hesitada em dar uma volta no tapete, mas depois ela aceita. Doida pra dar um beijo, tá fazendo charme. E nós somos presenteados com uma das cenas mais icônicas de toda a história da Disney, que é o número musical A Whole New World. Na volta, a Jasmine fala pra ele que sabe que ele é o Aladdin, o cara lá do mercado, e ele continua sustentando a mentira, falando que não, que na verdade ele é um príncipe que se veste de plebeu às vezes. Tipo a gente, né, Thaísa? Isn't it, Margaret? Depois disso, a Jasmine percebe que o príncipe Ali realmente gosta dela, e aí eles se beijam. E aí ela vai toda feliz dormir. E o Aladdin não tem muito tempo de ficar feliz, porque logo ele é preso pelo Jafar, bicho. Ele é preso por invadir os aposentos da princesa. Depois de escutar que o Aladdin tá preso, os seus 3 amigos, que eu acho que não tem mais necessidade de eu repetir o nome deles aqui. Tem, Bia? Bem. O Omar, o Babkak e o Cassim, eles vão atrás do Aladdin no número musical High Adventure. Porém, eles acabam presos tudo junto. Unidos para sempre. Quando os 4 estão presos, o gênio aparece e o Aladdin usa mais um desejo pedindo para que eles sejam soltos. E aí todo mundo se empolga durante a música Somebody's Got Your Back e eles ficam todos muito amiguinhos, muito amiguinhos. Quando ele volta pro palácio, o sultão dá as boas notícias de que ele vai poder casar com a Jasmine e que um dia ele pode até se tornar sultão. O Aladdin fica muito nervoso com a pressão e fala que não vai libertar o gênio porque pode ser que ele precise do gênio num futuro. O gênio fica o quê? Muito chateado e volta pra lâmpada. O Aladdin também, obviamente, fica mal porque ele e o gênio estavam construindo uma amizade muito linda. E quando a gente fica triste no musical, a gente faz o quê? Isso mesmo, a gente canta. E o Aladdin canta a segunda reprise da música Proud of Your Boy, enquanto o Iago vai lá e rouba a lâmpada. Depois disso, o sultão aparece publicamente pra anunciar que o príncipe Ali e a Jasmine vão casar durante a reprise da música Prince Ali. Mas o Jafar aparece e fala pra todo mundo que o príncipe Ali é uma farsa. Nisso, ele mostra que tem a lâmpada e que vai tomar o reino pra si. Tudo isso durante outra reprise da música Príncipe Ali. E o Jafar aparece daquela criança que ganha um brinquedo novo, não sabe esperar, né? Ele faz logo 2 pedidos atropelados. O primeiro, ele pede pra Jasmine ser sua prisioneira, e o segundo, ele pede pra se tornar sultão. E aí, no meio dessa confusão, o Aladdin chega e com toda a sua lábia muito sagaz, ele convence o Jafar de que ele nunca vai ser tão poderoso quanto o gênio. E aí o Jafar decide usar seu último desejo pra virar um gênio. E aí nisso, ele fica preso na lâmpada, batalha vencida por Aladdin, parabéns, parabéns. Esse final é bem parecido com o do filme, com exceção da parte que ele manda o Aladdin pra bem longe. Depois de tudo isso, o Aladdin finalmente usa seu último desejo pra libertar o gênio. E o sultão, diante de toda essa história, percebe o quanto o Aladdin é um homem bom e o quanto ele e a Jasmine realmente se gostam. E aí ele fala que a partir de agora a Jasmine casa com quem ela quiser, entendeu? Obviamente ela escolhe o Aladdin, papou, felizes para sempre. E quem se deu bem mesmo nessa história são os 3 amigos do Aladdin, que viram conselheiros do palácio, do nada, pô. Vão de ladrão pra conselheiro do palácio, tudo bem. E o gênio finalmente consegue tirar suas férias, que estavam pendentes há tantos anos. E o musical se encerra com o casal principal cantando o finale, que é uma reprise de Arabian Nights e A Whole New World. Tipo um mashup. E é isso em relação ao enredo do musical, galera. Eu acho que a diferença mais notória é a adição dos amigos do Aladdin no lugar do Abu e uma outra mudança ali nas músicas, que é, no caso, mais uma adaptação pro palco. Como, por exemplo, a parte do filme com o Aladdin é afogado, seria muito difícil reproduzir isso no palco, então eles decidiram trocar só por ele estar aprisionado. Fora isso, o tapete, que no filme é um personagem, aqui no musical ele só aparece na hora de A Whole New World. Agora, em relação à premiação, o musical de Aladdin foi indicado na categoria de melhor musical, melhor livro, melhor trilha e melhor coreografia. E além dessas categorias, foi indicado e levou o prêmio na categoria de melhor ator coadjuvante pro nosso querido James Monroe Iglehart. O gênio, ele foi, desde o início, um dos pontos mais elogiados do show. Todo mundo ficava muito na dúvida se alguém um dia conseguiria fazer um gênio tão icônico quanto o Robin Williams, sem copiar o Robin Williams, e ele simplesmente chegou e fez o seu gênio na sua versão, e ele realmente arrebenta. Um easter egg. Pra quem não sabe, atualmente, o James Monroe Iglehart tá em Hamilton, fazendo o personagem do Lafayette. Ai, meu Deus. E por falar em Robin Williams, existem algumas curiosidades que eu preciso falar pra vocês em relação à animação de 92. Primeiro que a participação dele foi como uma faca de 2 gumes. Apesar de todo o sucesso do gênio, tiveram algumas situações chocantes. O Robin Williams improvisou tanto na hora de fazer o gênio, que eles tinham, tipo assim, 16 horas de material pra cortar. E por causa disso, o filme foi desclassificado da categoria de melhor roteiro original do Oscar, porque ele improvisou tanto que saiu do roteiro original, entendeu? E além disso, teve uma treta contratual pesadíssima. O Robin Williams
Williams recebeu o salário mais baixo que um ator poderia receber pra fazer esse papel, porque ele não queria nenhum tipo de merchan com a imagem do gênio que estaria associada à voz dele. Quando esse contrato foi quebrado, o Robin Williams parou de apoiar a Disney e o filme, tipo, publicamente. Pra tentar fazer as pazes, o CEO da Disney na época ofereceu uma pintura do Picasso original pro Robin Williams, e ele falou: não, muito obrigado. Na verdade, eu acho que desde o início ficou muito claro que o Robin Williams não tava fazendo isso por dinheiro, tanto é que ele recebeu um salário super baixo e ele não queria merchan e tudo mais. Ele falou em entrevistas que ele aceitou fazer o papel do gênio pra que ele pudesse deixar algo muito legal, tipo, pros netos dele, entendeu? Essa história só se resolveu quando esse CEO da Disney saiu e entrou outro no lugar dele, e aí esse segundo CEO conseguiu fazer as pazes com o Robin Williams e ficou tudo tão bem que ele até topou depois pra dublar o gênio numa sequência de Aladdin. E agora vamos falar de coisa boa. Fora essa pequena treta, Aladdin foi um grande marco porque foi o primeiro filme de animação a ultrapassar a marca de 200 milhões de dólares de lucro. Outra curiosidade legal é que no filme, toda vez que o Aladdin mente, aquela pena roxa que fica na cabeça dele cai. E também, como já era de se esperar, tiveram várias mudanças de personagem ao longo do processo criativo. Por exemplo, a princípio, o Aladdin já sabia que a Jasmine era princesa quando conhecia ela, mas aí eles decidiram tirar isso da história pra não parecer que o Aladdin era interesseiro. Inicialmente também, a Jasmine ia ser bem ativa, e cenas do tipo, ela falando pro pai dela: nós temos que conversar, e ela mesma quebrando o vidro da sua ampulheta quando ela tá lá presa, foram cortadas. Ela também passou por um período onde ela seria uma princesa muito snob, que só aprenderia a ser humilde depois que se apaixonasse pelo Aladdin. E quando se trata de Easter egg, a gente sabe que a Disney é campeã, e durante o número A Whole New World tem alguns easter eggs muito interessantes, como por exemplo os países que aparecem na volta deles ao mundo, Grécia e a China. E nessa época, nos estúdios Disney, eles já estavam pensando em produzir Hércules e Mulan. Além disso, tem um momento em A Whole New World que o Aladdin joga uma maçã pra Jasmine, como eles fazem várias vezes no filme, né? E quando ele faz isso, eles estão passando pela Grécia, e na Grécia, você jogar uma maçã pra uma mulher é o mesmo que pedi-la em casamento. Outra referência muito legal é que Abu é o nome de uma cidade lá no Egito que significa elefante. É por isso que no filme ele acaba sendo transformado em um elefante. E agora vamos falar sobre as alterações musicais que aconteceram desde a origem até o musical de palco. Na música Friend Like Me, logo no segundo verso, o gênio cita uma mulher chamada... Esse nome que tá aparecendo aqui na tela, bicho, que eu não vou nem tentar, que eu não sei pronunciar isso. E essa mulher é ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que conta as histórias do Mil e Uma Noite. Então muito legal colocar o nome dela justamente pra fazer referência a essa obra. Na música Arabian Nights, inicialmente a letra foi considerada muito ofensiva, e eles até chegaram a lançar o filme com essa letra, mas depois alteraram. Ela dizia o seguinte: eu venho de uma terra, de um lugar distante, onde as caravanas com camelos andam, onde cortam sua orelha se não vão com a tua cara. É bárbaro, mas ei, é o nosso lar. Obviamente, o conceito de cortar as orelhas foi considerado ofensivo, especialmente pelo pessoal do Oriente Médio. E apesar de o filme já ter sido lançado, a Disney fez as alterações e ficou do jeito que a gente conhece hoje, onde é plano e imenso, e o calor é intenso. E dessa forma, ficou show. E sobre a música A Whole New World, inicialmente ela se chamaria The World at Your Feet. Isso foi na época que o Alan Menken tentou escrever as letras das músicas depois do falecimento do Howard Ashman. Porém, o letrista Tim Rice se juntou ao Alan Menken e a música ficou do jeitinho que a gente conhece hoje. Vale ressaltar que o Tim Rice é um compositor muito conceituado, que inclusive ajudou o Elton John a escrever toda a trilha sonora de Rei Leão. E algumas músicas foram escritas, porém cortadas do filme de 92. Foram elas Proud of Your Boy, Call Me a Princess, Babkak, Omar... De novo. Babkak, Omar, Aladdin e Cassim, Humiliate the Boy, Count on Me e High Adventure. Com exceção de Call Me a Princess, Count on Me e Humiliate the Boy, todas as outras foram adaptadas para o musical de palco. E uma coisa muito legal de apontar também é o musical de Aladdin que foi exibido de 2003 a 2016 no Hyperion Theater, que é um teatro que fica dentro da Disneylândia, na Califórnia. Aladdin, a Musical Spectacular, foi um show que durava em torno de 45 minutos e contava a história de Aladdin de uma maneira bem sucinta e apresentava só os números musicais principais. Ainda assim, o show era muito completo. E tinha até o personagem do tapete, que era interpretado por uma contorcionista. Ou seja, de repente, um tapete muito legal. Além disso, o número One Jump Ahead contava com 3 Aladdins e eles apareciam ao mesmo tempo na tentativa de driblar os guardas, então dava um efeito super legal. E a mesma acontecia durante o número de A Whole New World. Tinha um Aladdin e uma Jasmine que ficavam no tapete e um Aladdin e uma Jasmine que ficavam no palco. Enfim, um show muito legal que você encontra facilmente na internet, uma vez que ele já saiu de cartaz. E é também uma outra forma de você ter um gostinho do musical da Broadway, já que algumas coisas são bem parecidas. E sobre o musical da Broadway, é bom dizer que além do gênio, o James Monroe Iglehart, o elenco também contava com talentosíssimos
famosíssimo Adam Jacobs e a Courtney Reed fazendo a Jasmine. E os dois também brilharam muito. E, gente, esse show, ele é realmente absurdo. É uma coisa muito grandiosa. Pra vocês terem noção, ele tem um total de 18 locações e tem mais de 20 toneladas só de cenário. E eles ficam pendurados no palco, assim, ó. Além disso, existem mais de 1.400 Swarovski na calça de cada personagem masculino no final da música Friend Like Me. Eu disse cada um, gente. E o show tem exatamente 337 figurinos, o que dá uma média de 71 designs diferentes para 24 atores em cena. É um negócio realmente maravilhoso. E sobre o tapete, o bendito tapete da Broadway, gente, o tapete realmente voa, e eu já conversei com várias pessoas que foram assistir e ninguém sabe como que ele voa, não dá pra ver. O negócio é realmente, o tapete tá flutuando e... sei lá, a gente tá no futuro. E isso é realmente uma informação top secret, porque ninguém fala sobre isso, é um segredo total. Nem nos bastidores do musical se fala sobre isso. É um drone. É um drone. E sobre o futuro desse musical, nós temos aí o live action de Aladdin, que vai ser lançado agora em 2019. E já saíram algumas informações sobre esse filme, porém, eu fiz um vídeo falando só sobre isso, que vai estar aqui na descrição também. Mas um ponto que é legal de enfatizar aqui é que grande parte do elenco é de origem oriental, ou do Oriente Médio. Como, por exemplo, o ator que vai interpretar o Aladdin tem origem egípcia, e a atriz que vai fazer a Jasmine tem origem indiana. Só o gênio, que é americano, que no caso é o Will Smith. Quem tá dirigindo esse live action é o Guy Ritchie, e a gente tem também o produtor Mark Platt, que pra quem não sabe, o Mark Platt produziu La La Land e também tá produzindo o tão sonhado filme de Wicked. E a música, meu anjo, a música tá por conta do Alan Menken e também uma colaboração do Ben Spazek e Justin Paul, que é uma dupla de compositores que cada vez mais prova que veio pra ficar. Eles trabalharam na trilha de La La Land, The Greatest Showman, Dear Evan Hansen, ou seja... estouro. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha contado alguma novidade pra vocês. Coloca aqui nos comentários o que tu mais gostou de descobrir sobre toda essa história do Aladdin. E não esquece de me seguir no Instagram e no Twitter pra participar da próxima votação do Nome Diga, né? Quando a gente liberar. E eu quero agradecer a minha roteirista Beatriz Góes por ter feito mais uma vez um excelente trabalho. Bia, muito obrigada pela parceria. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e, por favor, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque ele dá um pouco de trabalho. Deixa um gostei, não esquece do gostei que ajuda muito a gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau! Mitos e folclores compartilhados em língua árabe a partir do certo. Botou entre parênteses. Ai, idiota. Tu acha que eu não sei ler algarismo? Como é que fala? Algarismo romano. Algarismo romano. Valeu, Antony Galan. Como que eu falo valeu em francês? Merci. Merci, Antony Galan. International.